The gentleman Olha, is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. vamos ver, vamos só garantir que os costumes estão em dia. De novo, aqui a gente está falando de uma coisa bem interessante. Olha só, é uma ótima oportunidade. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Eu estou gostando um pouco disso aqui, mas vamos lá. A gente tem uma coisa dentro da psicologia que se chama habilidades sociais, ok? Às vezes a gente, como a gente usa muito o termo, a gente só resume para HS, né? As habilidades sociais são habilidades muito importantes que estão muito relacionadas com a nossa comunicação. Elas estão compostas por vários elementos, por várias capacidades diferentes, e a gente tem vários teóricos que acabam estudando elas e fazendo suas próprias classificações. Interessantemente, aqui no Brasil, nós temos psicólogos que são referências gigantescas para isso, como, por exemplo, o casal Delprete, né? Que é marido e mulher. Então Delprete, né? E eles acabam fazendo muito um estudo, assim, são referência muito grande. E eu gosto muito que eles têm um portfólio de habilidades sociais. Eu tenho 500 livros dos Delprete e outras coisas aí. Tem do IMAS também, que é um de treinamento de habilidades sociais. Porque é uma temática que minha esposa gosta muito de trabalhar, né? E o que acontece? Eu gosto muito do portfólio de habilidades sociais deles, no caso, porque eles trabalham muito com vários tipos de habilidades, como ser assertivo, conseguir ter uma boa oratória, né? Ter várias capacidades bem interessantes. E tem um grupo de habilidades que eu não estou me lembrando de cabeça agora, e eu não estou com o livro, mas eu tenho no meu computador, porque eu fiz aqui. Vamos ver. Eu queria apresentar um pouquinho para vocês. Eu tenho materiais úteis para a terapia. Onde é que está aqui? Ansiedade social, talvez? Não, tem essa escala de ansiedade social Liebowitz. Olha só, vou apresentar aqui algumas ideias bem interessantes. Cadê? Tem o CNVP, que eu acho que é interessante de falar. Diálogo para resolução de conflitos, é uma parada legal. Cadê? Eu juro que eu tinha isso. Portfólio de habilidades sociais dos Delprete. Okay? Então, quando a gente está falando de habilidades sociais, né, olha só que legal aqui. Nossa, são várias partes diferentes. A gente tem capacidades gerais de comunicação, que é iniciar e manter uma conversação, fazer e responder perguntas, pedir e dar feedback, elogiar e agradecer elogio e dar opinião. São os subgrupos de habilidades que a gente tem ali. Esse segundo, que é o que eu queria falar, cumprimentar e ou responder a cumprimento, pedir por favor, agradecer, desculpar-se e outras formas de polidez cultural que se apliquem. Cara, esse tipo de habilidade aqui, eu acho que é muito o que o Garrod tá vendo ali se ele tem nesse momento. Você precisa entender os costumes das pessoas para se comunicar adequadamente com elas, seja uma cultura, seja um nível assim de uma subcultura, não sub no sentido de inferior, moralmente falando, mas uma cultura menor dentro de uma cultura maior, né? Que nem a galera que é geek, a galera que é skatista, a galera que é do K-pop, sabe? Então isso que eu estou chamando de subcultura, dentro de uma cultura, sei lá, paranaense, brasileira, latina, qualquer coisa nesse sentido, né? E tem outras coisas, como por exemplo, olha só, vou só ler os grandes grupos aqui, né? Então tem comunicação e civilidade, fazer e manter amizade, empatia, assertividade, expressar solidariedade, manejar conflitos e resolver problemas interpessoais, expressar afeto e intimidade, coordenar grupo e falar em público, ok? Então, quando a gente está trabalhando em psicoterapia, é muito importante a gente tentar ajudar o paciente a ter o máximo possível dessas habilidades sociais, porque vai fazer com que eles tenham muito mais capacidade
de conseguir, não é fluir, é navegar, eu acho que é a melhor palavra, vamos dizer assim, navegar entre diversos cenários interpessoais, cenários sociais, cenários aí públicos muitas vezes, ok? Que podem ser muito importantes para ele conseguir obter sucesso na vida dele. Então, como eu estava falando um pouco ali, né, aquela questão do o Gerard tá conseguindo, né, tá com o ouvido aguçado para entender que música está sendo tocada no salão, para saber dançar de acordo, porque isso pode fazer toda a diferença para o nosso sucesso em algumas situações. Nós precisamos sempre dançar segundo a música? Não, às vezes ser assertivo quer dizer não dançar segundo a música, mas muitas vezes pode ser muito interessante para a gente conseguir obter os nossos objetivos, causar uma boa impressão no público, fazer ou manter uma amizade, que é um dos grupos aqui, né? Conseguir alguma coisa com alguém. Inclusive, é super divertido porque o RPG de mesa que eu estou criando, que é o Antítese, ele é muito baseado nesse tipo de questão de habilidade social para fazer as questões de game. Eu estou tentando gamificar isso aqui, sabe? Então é uma coisa que eu adoro. E além disso, olha só, existe também o que a gente vai chamar de componentes não verbais e paralinguísticos. Quando a gente está falando da fala, de uma comunicação com alguém, a gente vai ter os componentes verbais, que é literalmente o nosso discurso. Né? Seria se alguém estivesse descrevendo o que a gente falou, seria depois do travessão quais são as palavras que vieram, né? Tipo a fala da personagem. Só que a gente tem os componentes que são também paralinguísticos, ou seja, que são ali meio que verbais, mas que não são as palavras, são coisas que auxiliam as palavras. Né? Por exemplo, a latência, que é o intervalo entre a fala de uma pessoa e a fala de outra pessoa. Né? A latência entre a troca de quem está falando, né? Quem está vocalizando, a duração da fala da pessoa, o quão longa é a fala de uma pessoa, o volume, se a pessoa está falando médio, alto, baixo, a velocidade da fala, né? Uma outra coisa, a cadência, né? Vamos dizer assim, quantas palavras estão sendo ditas em um determinado período de tempo. O ritmo, se a pessoa ela fala algumas coisas, dá uma pausa e volta a falar, ou se ela já vai engatando uma coisa na outra mais rapidamente. A tonalidade, se a pessoa fala de uma maneira mais suave, mais aguda, mais grave, né? A fluência, né? Por exemplo, a qualidade da dicção, a modulação da fala. Por exemplo, hoje eu estou sentindo que eu estou com um pouquinho de fluência, porque eu estou com uma afta na ponta da língua que está batendo bem na contenção do meu antigo aparelho. Aquela contençãozinha que depois que você tira o aparelho fica atrás, né? Eu estou tendo dificuldade de fazer alguns sons com C e com S, porque a afta bate bem certinho ali. E isso está fazendo, inclusive, eu evitar algumas palavras hoje, o que está sendo bem difícil, inclusive. Então, essas são algumas das coisas que ajudam você também a entregar o que você está querendo falar. Né? Então, uma coisa é você dizer, nossa, eu estou muito preocupado com você. Outra coisa é você dizer, nossa, eu estou muito preocupado com você. Você percebe que eu não mudei os componentes verbais, mas sim os componentes paralinguísticos da minha fala? Isso faz uma diferença incrível para o significado do que você está entregando e para o quão efetivo vai ser o que você está tentando fazer. Tem um jeito certo, um volume certo, uma tonalidade certa, um ritmo certo? Não, não existe um certo absoluto para nada disso. Existe um certo, um mais adequado e um menos adequado para cada contexto. E aprender a entender esses contextos são muito importantes. E também tem os componentes que são os não verbais. Os componentes não verbais são componentes assim que ajudam a entregar a questão verbal também, mas não tem nada a ver com algo que sustenta a fala. Então pode ser, por exemplo, o olhar ou o contato visual, sorriso, gestos, como eu vivo fazendo, a minha expressão facial, a postura corporal, os movimentos da minha cabeça, contato físico, o toque, né? Por exemplo, às vezes você colocar a mão no ombro da pessoa para dizer alguma coisa, ou até a distância e a proximidade física que você está conversando com aquela pessoa naquele momento. Então tudo isso ajuda também a passar uma mensagem para as pessoas. E às vezes, se a gente não cuida desse tipo de coisa, a gente sem querer pode passar uma mensagem errada para as pessoas.
ok? Então isso tudo é muito importante. Agora, abrir aqui de novo a tela do The Witcher. Vocês estão entendendo por que conhecer habilidades sociais, componentes não verbais e paralinguísticos, e tentar dominar o máximo possível e conseguir ter uma visão social, de novo, não para se encaixar como se a gente tivesse todo mundo na sociedade nilfgaardiana aqui, mas para conseguir fluir e navegar de maneira efetiva, dependendo do contexto, à medida da nossa motivação e da nossa necessidade. E é por isso que eu tô pensando nessa questão aqui do Geralt, ok? O Geralt, ele tá tipo, que saco, né? Que droga de cultura conformista, não sei o que. Dá realmente para ver que ele tá muito desse jeito desde aquela hora que eu tava falando do toque do dedo do cara ali, né? E assim, eu imagino muito que ele estaria com vontade de falar, não sou um bárbaro, eu sei como fazer uma reverência. Mas, olha o que eu estava falando. Os detalhes e sutilezas, inclusive dependendo da cultura, podem fazer uma diferença muito grande para o meu sucesso numa situação social. Então, eu acho que ter o Geralt aqui, tentando dar uma revisada com o cara, né? Tipo, eu acho que eu sei, mas confirma aí, né? Pode ser uma maneira bem interessante de garantir que o Geralt vai conseguir mais o que ele quer, ao invés de ficar batendo a cabeça. E mesmo que seja o que ele quer nesse momento, possa ser simplesmente se livrar da situação o mais rápido possível, né? Eu que joguei o primeiro jogo, sei quantas vezes o Geralt já parou em prisões por motivos bestas. Então, vamos evitar prolongar as coisas. Porque eu sei que o que ele quer é se livrar rapidamente do que está acontecendo para poder falar com a Yennefer o mais rápido possível. Mas ele vai ter que ouvir o que o Emhyr quer falar antes disso. Então, bora lá. A contragosto, né, eu tô vendo que ele tá rilhando os dentes nessa boca, mas bora lá. Número 1, pode confirmar.